dele do ano passado, sabe? Ele está me contando isso. Falei, quem é que te contou isso? Eu sou. O que é que eu sou? O certo. Ah. Mas morrendo de... Entendeu? Este é o programa Confidências Mineiras, um programa que discute a nossa história, a nossa origem. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito interessante que tenho certeza vai ser apaixonante tanto para o sanjoanense como também para o tiradentino. Nós vamos hoje debater com duas autoridades, dois historiadores, para tentar chegar a uma conclusão se Tiradentes é natural de São João del Rei ou se Tiradentes é natural da cidade de Tiradentes e leva o seu nome. Bem, eu sei que você está aí apreensivo, doido para escutar a opinião de cada um deles e, no final, terá a sua própria conclusão. Nós estamos aqui hoje ao lado dos dois maiores estudiosos do assunto, um de cada cidade, pelo menos no momento presente. E todos os dois têm uma tese própria, baseada em documentos, em registros, e eles estão aqui para tentar elucidar um pouco e esclarecer um pouco esse ponto de vista que eles defendem. O interessante é que todos os dois chamam José Antônio. É o José Antônio Ávila do Sacramento, que é de São João del Rei, é membro do IHG, Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, também é membro da Academia de Letras de São João del Rei e membro do Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural. E o outro, José Antônio, também de Tiradentes, é o José Antônio do Nascimento. Esse também é uma autoridade, porque é o presidente da Câmara Municipal da cidade de Tiradentes. O Zé Antônio também é um historiador, né? Faz muitas pesquisas e ele defende muitos pontos de vista com relação a conceitos históricos da cidade de Tiradentes. Nós vamos estabelecer um tempo para cada um deles apresentar a sua tese e depois nós vamos estabelecer um debate em que um faz uma pergunta, o outro responde e o direito à réplica. E depois inverte a pergunta para o outro, com direito à resposta e réplica. Então nós vamos começar com o José Antônio de São João del Rei, que vai fazer a defesa da tese de que Tiradentes é um cidadão sanjoanense. José Antônio, é um prazer tê-lo aqui no programa Confidência Mineira. E o telespectador está ansioso para saber de você por que Tiradentes é são joanense. Com a palavra, o José Antônio Ávila de Sacramento. Bom, João Paulo, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a direção da TVI pela retomada do programa em Confidências Mineiras, justamente nesse momento que a gente lembra com muita tristeza da execução de Tiradentes passados 210 anos. Fazia falta já a retomada disso, você que promovia debates maravilhosos aqui nesse espaço da TVI.
Então, esclarecendo a sua pergunta, fica muito fácil para nós, são joanenses, termos a convicção de que somos conterrâneos do alferes Joaquim José da Silva Xavier. Por quê? Porque eu aqui sou apenas um mero transmissor de toda a documentação existente. Eu aqui não invento nada, eu simplesmente reproduzo os documentos que são fatídicos e comprovam, sem sombra de dúvida, que Tiradentes nasceu em 1746, em uma área denominada Fazenda do Pombal, que pertencia, em 1746, à vila de São João del Rei. Eu falo incisivamente em 1746, porque outros momentos que não 1746 são dispensáveis nesse momento, quando o que se quer provar é apenas onde nasceu Tiradentes. Se ele nasceu em 1746, eu vou me ater a 1746. Outros episódios, como correições, transferências de domínio de área geográfica, eu não vou ater aqui nesse momento, porque são coisas que demandariam um tempo enorme. Então, pontuando o que você me falou, eu afirmo: Tiradentes nasceu em São João del Rei, na Fazenda do Pombal, termo da vila de São João del Rei, em 1746. Foi batizado na capela de São Sebastião do Rio Abaixo, freguesia de Nossa Senhora do Pilar, da vila de São João del Rei. O assentamento de batismo dele é claro nesse ponto. E eu afirmo aqui que o assentamento de batismo, naquela época, quando ainda não existia o registro civil, ele era comprobatório do local de nascimento. Tanto é que hoje os variados juristas desse país aceitam como prova de naturalidade o assentamento de batismo. Então, o assentamento de batismo tem hoje o mesmo valor do registro civil no cartório, quando o pai vai lá e registra o filho. É a mesma coisa. Outra coisa que é fatal nessa prova de que Tiradentes nasceu em solo são-joanense é a declaração dele próprio, na primeira inquirição dos autos da devassa, na fortaleza da Ilha das Cobras, em 22 de maio de 1789. Ali, em juízo, ele declara que nasceu na Fazenda do Pombal, termo da vila de São João del Rei. Então, quem melhor do que Tiradentes para saber onde ele havia nascido? Outra coisa que nos dá certeza de estar aqui fazendo essas afirmações, são os variados historiadores que se debruçaram sobre esse assunto e, sem sombra de dúvida, concluíram que Pombal, naquela época, em 1746, pertencia mesmo a São João del Rei. Então, vem Fábio Guimarães, Basílio de Magalhães, Eduardo Canabrava Barreiros, e eu gostaria de chamar bastante atenção para o Eduardo Canabrava Barreiros, principalmente para o seu livro intitulado As Vilas del Rei e a Cidadania de Tiradentes, onde ele traça uma extensa fundamentação desde o século XVII e conclui ao final de maneira brilhante, querendo esgotar o assunto, que Tiradentes nasceu mesmo de São João del Rei. Por que eu chamo a atenção para Eduardo Canabrava Barreiros? Canabrava Barreiros, ele não era são-joanense e nem tiradentino. Canabrava Barreiros é natural de Curvelo. Então, ele analisou essa questão sem a paixão que pode ser própria, que pode pender para algum lado entre os tiradentinos ou são-joanenses. Então, fica muito fácil a gente defender essa posição. Da nossa parte, não há polêmica nenhuma criada, né? São João del Rei não precisa polemizar isso, haja visto que os documentos estão todos do nosso lado. E, finalizando, eu acho que a gente tem que confiar nos estudiosos e nos documentos até que apareçam fatos novos, que forcem uma revisão da história. Não forçando a revisão da história com o aparecimento de novos documentos, eu acredito muito nos laudos que foram expedidos oficialmente. Um deles, um laudo do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, não é nem o são-joanense e nem o mineiro, é do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que diz que Tiradentes nasceu em 1746 sob a jurisdição de São João del Rei.
Esse laudo é assinado pelo Dr. Herculano Gomes Martins. O segundo laudo é do Instituto de Engenharia Militar do Brasil, que dá a mesma conotação, é assinado pelo Dr. Edmundo de Macedo. E o outro, que é assinado por uma personalidade ilustríssima nesse país, do Instituto dos Advogados do Brasil. Esses laudos foram expedidos em 1975 e deixam claros. Esse último do Instituto dos Advogados do Brasil, ele foi assinado por nada mais, nada menos do que por Afonso Arino de Melos Franco, que é uma pessoa respeitabilíssima. Então, para nós, fica muito fácil falar sobre a cidadania de Tiradentes, ela é mesmo pertencente a São João del Rei. Por quê? Cabe a nós defender o que os documentos provam, comprovam e o que os historiadores foram exaustivos em fundamentar as suas posições em cima desses documentos. E a maior das declarações é aquela que o próprio Alferes falou em juízo na Ilha das Cobras. Quando foi perguntado sobre uma série de episódios da vida dele, ele falou: sou natural da fazenda do Pombal, termo da vila de São João del Rei. Presumo que, naquele momento, em juízo, Tiradentes não haveria de mentir. Então, são essas as minhas colocações iniciais a respeito deste tema de hoje. Pois bem, vocês ouviram a opinião de José Antônio Ávila do Sacramento, que tem um vasto referencial que justifica o seu ponto de vista com relação à naturalidade de Tiradentes. Agora nós vamos passar a palavra para o outro José Antônio, o José Antônio de Tiradentes, que vai colocar para você por que ele defende que Tiradentes é um cidadão tiradentino. José Antônio, é um prazer tê-lo aqui no programa Confidências Mineiras, e o telespectador está ansioso para saber, principalmente o telespectador de Tiradentes, para saber por que você acha que Tiradentes é um cidadão tiradentino. João Paulo, mais uma vez é um prazer estar aqui novamente nesse programa Confidências Mineiras, né? Gostaria de cumprimentar todos os telespectadores deste programa neste momento. Eu acho, como o nosso amigo se expressou, não há sombra de dúvida, João Paulo. Embora eu não seja um historiador, simplesmente um apaixonado pela história do meu município, da minha cidade, baseado em documentos também que a gente tem na Câmara Municipal de Tiradentes, antiga São José, no Arquivo Público Mineiro, em vários historiadores, em vários livros, posso afirmar com certeza, Tiradentes é São Josefense, ou seja, tiradentino. Isso nos leva a quê? E com base de que eu faço isso, João Paulo? É que, embora Tiradentes tenha sido cabeça da região das Vertentes, tudo começou em 1702 e fora conhecido por Arraial Velho, né? Mas realmente ela só conseguiu foro de vila em 1718, né? Enquanto que São João del Rei, nossa co-irmã, embora seja um arraial que surgiu depois de Tiradentes de fundação, mas adquiriu foro de vila em 1713. Pois bem, se o nosso Alferes tivesse nascido em 1713 a 1718, sem sombra de dúvida não teria discussão realmente da nacionalidade, porque todo aquele território então do vasto termo de São José del Rei estava todo incorporado no distrito novo que ora surgia, que era São João del Rei. Mas com a carta que a gente tem do ato de criação da vila em 1718, tudo isso mudou. Mudou por quê? Porque o termo de São João del Rei ele foi alterado, ou seja, foi dividido. E isso, João Paulo, contra a Câmara de São João, que não queria jamais ver seu território dividido. Então, mas os moradores da banda de lá, né, eu estou falando da banda de lá porque eu estou aqui na cidade de São João no seu estúdio neste momento, com o argumento para se criar um município era bem forte, é que não existia ponte e que as pessoas do bando de lá ficava muito difícil de vir fazer os seus afazeres aqui na vila de São João del Rei, pagar seus impostos, entendeu? Então, com esse álibi, inclusive várias pessoas perderam suas vidas na travessia do Rio das Mortes. Então, com esse álibi, uma visita que o Conde de Assumar faz a São João del Rei e a São José del Rei, os moradores da banda de lá requisitam esse pedido ao Conde de Assumar. Então, o nosso Conde de Assumar, o José Cesário Alvim, ele decreta em 1718, ele faz o ato da criação da Vila de São José. Então, pois bem, baseado nesse documento, até que há pouco tempo a gente recorreu, estava em
no Arquivo Público Mineiro, esse é o ato da criação da Vila de São José, 1718. Então, eu não sou advogado, não entendo muito de lei, mas sou um curioso e sou um vereador, né? Eu tenho que estar por obrigação de estar ciente das leis. Então, eu acho que um ato superior, até hoje nós sabemos, não adianta a Câmara de São João, a Câmara de Tiradentes, ou a Câmara de Santa Cruz fazer uma lei se essa lei vir ferir a Constituição Federal. Pois bem, esse ato de criação da Vila de São José, ele é claro, né, que todas as terras à margem direita do Rio das Mortes seria São Josefense, e todas as terras às margens esquerda seria São Joanense, entrando ali pelo Rio Elvas, cuja divisa continua até hoje, né, e indo até o Rio São Francisco, a margem de São Francisco, o último distrito seria Bambuí. Então, baseado nisso, a Fazenda do Pombal está, para quem, isso hoje é só quem quiser ver, é só atravessar o rio que ela vai estar à margem direita do Rio das Mortes. Então, mesmo isso é inegável, isso aí em momento algum a gente questiona a questão do batistério de Tiradentes. Realmente, a Capela São Sebastião do Rio Abaixo era assistida pela freguesia, pela paróquia Nossa Senhora do Pilar, isso aí é inegável, tem documentos aí. Então, se for basear pelo batistério, São João del Rei é sim a cidade que guarda o batistério de Tiradentes. Agora, se for basear em terras, em solo, o solo sempre foi tiradentino, nunca teve dúvida de que era tridentino. Então, se teve alguma alteração a partir de 1718, isso foi alteração da Câmara de São José e da Câmara de São João. Portanto, contrariava o ato de criação da Vila de São José. Então, isso é muito forte. Quanto às palavras do Alferes, na Ilha da Cobra, parece que o Alferes quis tecer teia na nossa história. Isso é verdade. Agora, depois nas perguntas, eu vou até... Tem no Alto da Devassa também, o próprio Tiradentes se diz natural de São José del Rei. Quando ele, no ato de petição, ele pede sua maioridade, visto que ele estava sendo criado com seu padrinho, o Sebastião Ferreira Leitão, em São José, e ele mascateava, embora ele já tinha pedido sua função de tirar dente, nessa mesma vila de São José, ele mascateava e precisava urgente da sua petição de maioridade. Né? Então, o mesmo se diz, está no Alto da Devassa, volume 9, páginas 13 e 14, em que o mesmo se diz, ser natural, ser do Pombal, termo de São José del Rei. Então, o próprio Tiradentes. Então, assim, Tiradentes, isso não é eu que estou falando, é baseado no documento, ele também diz que, então, se for baseado nas palavras, ele também diz ser São Josefense. Né? Então, é isso, João Paulo. Concluindo, se não bastasse esses documentos, se a gente for pegar na Câmara Municipal de Tiradentes, todos os documentos da família, da vida de Tiradentes é ativa na cidade de Tiradentes. Vejamos, desde o ato da fundação, em 1702, quando chegaram os primeiros bandeirantes e que descobriram os primeiros vilões de ouro no Arraial de São José, os primeiros descendentes desses bandeirantes foram os pais da mãe do Tiradentes, né, que foram eu notei aqui os nomes. Corta só um pouquinho aqui, só para... Pode ir, com calma. Tá, aqui, os pais... Eu notei aqui, né? É ruim você pegar para o papel. Domingos Xavier Fernandes e Maria Oliveira Colaça. Então, esses são os pais da mãe de Tiradentes. Em 1721, nasce a mãe de Tiradentes, Maria da Encarnação Xavier, que é batizada na Matriz de Santo Antônio. Em 1735, chega a São José, os portugueses, pai do Tiradentes, juntamente se estabelecem na Vila de São José. Em 1737, acontece então-se o casamento dos pais do Alferes, Maria da Encarnação Xavier e Domingos da Silva Santos, em 1737, na Matriz de Santo Antônio, e se estabelece então no termo do Pombal. E se isso não deixa claro a jurisdição da Fazenda, eu tenho um documento na Câmara Municipal de 1746, onde o presidente da Câmara nomeia o Domingos da Silva Santos, que era o pai do Tiradentes, juntamente com Bernardo Alves da Neiva, em 1746, para atuares no distrito de Santa Rita do Rio Abaixo. Então, como é que a Câmara de São José poderia nomear essas pessoas para atuarem em um outro município? Em 1751, o pai de Tiradentes é eleito
vereador da Câmara de São José. Então, como que ele poderia morar num outro município e ser vereador de uma cidade? Então, assim, as teses também são muito fortes em favor de São José, de São José, nosso atual Tiradentes, né? Baseado nessa farta documentação, o então saudoso governador Cesário Alvim, em 6 de dezembro de 1819, decreta, ele é claro no seu decreto, né? Baseado em farta documentação, ele decreta cidade e município de Tiradentes. Então, assim, porque o São José del Rei era uma homenagem que se fazia, quando criou a vila, o Conde de Assumar, quis homenagear o futuro rei, que seria o Dom José de Portugal. Então, mas a partir de quando instalada a República, os republicanos eram imagem que, qualquer lembrança que fazia homenagem aos portugueses, os republicanos que eu gostaria de que apagasse isso da história do Brasil. Então, se a terra onde ele tinha nascido fazia uma homenagem ao Dom José, eles queriam pagar essa homenagem e trataram logo de mudar para o filho mais ilustre. Então ele é claro, em 6 de dezembro ele cria cidade e município de Tiradentes. Então, João Paulo, essas são a minha conclusão. Isso é embasado em fortes historiadores, não só de São José, mas historiadores de Belo Horizonte, de Ouro Preto, que também fizeram, sem falar da paixão. Eu não cito o livro, o termo de São José, o termo da Vila de São José e seu a Vila de São José e seu termo, não cita esse livro, porque esse livro ele é de um tiradentino, um vereador, Herculano Veloso. O mesmo que é citado, esse Eduardo Canabrava, depois até quero ter o prazer de ler esse livro, embora ele seja realmente curvelo, mas esse livro ele foi feito com paixão, porque ele foi feito a pedido de uma ex-vereadora de São João, que até muito, por sinal, trabalhou para São João, que é a senhora Alba Lombardi. Então a gente vê, a gente jamais quer te trazer para Tiradentes o batistério de Tiradentes, isso jamais, isso aí tá. Eu acho que São João pode muito bem trabalhar essa história. São João é a terra do batizado de Tiradentes, porque naquela época a fazenda era assistida eclesiasticamente pela paróquia Nossa Senhora do Pilar. Agora, a naturalidade, as terras, sempre vão ser de Tiradentes. Isso é o meu ver, João Paulo, e eu tenho certeza que de muitos historiadores. É isso. Bem, então vocês tiveram aí a opinião, a tese defendida pelo José Antônio de Tiradentes, vereador e presidente da Câmara Municipal de Tiradentes. Bem, então você pode perceber que os dois também trazem documentos, trazem citações e têm argumentos fortes para acreditarem na naturalidade de Tiradentes. Então agora nós vamos passar para a segunda etapa do programa, que é um debate entre os dois historiadores para ver se um tem condições de ser mais incisivo e descobrir entre uma colocação e outra se existe algum ponto que não deixa uma certeza e que pode levantar dúvidas para um possível aprofundamento dentro do assunto. Então agora voltamos a palavra ao José Antônio de São João del Rei para fazer um comentário sobre a tese do José Antônio de Tiradentes. Bom, eu respeito a posição do nobre vereador, que tem a missão até constitucional de defender essa naturalidade para o seu município, só que a argumentação dele é bastante inconsistente diante dos documentos escritos. E quando eu aqui iniciei a minha fala, eu disse que me ateria a 1746, quando foi nascido o Tiradentes naquelas paragens. Quanto à solicitação de maioridade que ele requeriu perante a Câmara de São José, isso certamente a maioridade é quando ele já estava mais crescidinho, não foi em 1746. E retificando aqui o que o José Antônio falou, gostaria de fazer para a gente não rasgar os livros de história, eu gostaria de fazer uma retificação quando ele fala que a mãe de Joaquim José da Silva Xavier era Maria da Encarnação Xavier. Maria Antônia. Era Antônia da Encarnação Xavier, né, conforme os registros. Eu gostaria de perguntar a ele se ele já leu Canabrava Barreiros, se não leu, precisa ler, porque embora tenha sido provocado esse livro por uma vereadora são-joanense, que foi a Alba Lombardi, ela provocou com sentido histórico, ela não encomendou o livro ao Canabrava Barreiros.
ela possivelmente tenha dito isso. Canabrava, você não é daqui nem de lá. Nós precisamos acabar com essa situação dúbia. Então vá lá, você que é historiador, estude o assunto e diga para nós o que foi que aconteceu, sem paixão e sem pender para aqui ou para lá. Como ele poderia hoje, como presidente da Câmara, pedir também ao historiador que fizesse esses estudos. Então, eu acho que ele deveria ler Canabrava Barreiros, deveria também considerar o pronunciamento do então senador Alfredo Campos, em 1992, o saudoso Alfredo Campos, um saudoso nome na política, né? Ele era do PMDB, de Minas Gerais na época, e ele editou esse livreto logo após um pronunciamento dele no Senado. Ele cita, o título do livro é o seguinte: Tiradentes, cidadão são-joanense. Ele cita aqui, entre parênteses, uma contribuição ao restabelecimento da verdadeira história acerca do local de nascimento de Tiradentes. Eu digo para o nobre xará Zé Antônio que as coisas não são como estão escritas posteriormente, elas são como foram escritas na época. E não sei se você já teve a oportunidade de consultar os arquivos da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, da Arquidiocese de Mariana, porque foram nesses documentos, nessas divisões administrativas, que fundamentou Canabrava Barreiros. Eu poderia falar aqui de variados outros historiadores. Por que eu firmo em Canabrava Barreiros? Ele era de Curvelo, ele analisou sem paixão. E esse livro traz várias pranchas de cartografia histórica que podem dirimir algumas dúvidas aí que o nosso colega José Antônio pode ter quanto a essa divisão administrativa. Então, eu não discuto a correição feita em 1755, apesar de achar, e variados historiadores também comungam a mesma ideia, que ela foi um tanto quanto nebulosa e tendenciosa. Então, nós vamos nos ater a 1746. Eu gostaria que o nobre vereador tivesse atenção sobre este fato que eu vou ler aqui, transcrito do senador Alfredo Campos. Ele conclui: finalmente, em 238 anos de relacionamento comprovado de Santa Rita do Rio Abaixo com as duas vilas del Rei, Santa Rita do Rio Abaixo, relacionando com Tiradentes, ou que era São José del Rei, ou com São João del Rei. Nesses 238 anos de relacionamento comprovado, 30 anos foram sobre a jurisdição de São José. 30 anos, São José. 30 anos com Tiradentes, atual. 29 anos nebulosos, né? Não suficientemente comprovados. E, como eu já disse anteriormente, 238 anos sobre a jurisdição da vila de São João del Rei. Isso é só para clarear um pouco as ideias. Agora, todos os documentos são fatais que em 1746 o termo do Pombal era de São João del Rei. Então eu acho que é uma discussão em cima de argumentações posteriores, frágeis certamente, quando ele cita Herculano Veloso, e eu acho que as coisas não estão bem elucidadas na nossa história, a não ser quando você pesquisa em fontes primárias. Chama atenção, fontes primárias e com muita atenção. Eu vou citar aqui o que Capistrano de Abreu falou certa época. Capistrano de Abreu foi historiado por José Honório Rodrigues. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Capistrano de Abreu chegou perto do barão de Sturte e perguntou: por que não dás a procedência dos documentos que publicas? Félix Ferreira, sujeito aliás pouco fidedigno, contou-me que, indo um dia visitar Melo Moraes, encontrou-o queimando uns papéis. Estou queimando esses documentos, explicou-lhe o alagoano historiador, porque mais tarde, quando quiserem estudar a história do Brasil, hão de recorrer às minhas obras. E ele cita por aí várias outras coisas. Então é o seguinte, é o problema da fonte.
a fonte histórica primária, a fonte documental primária. Então, não adianta conjecturas e divagações posteriores em cima de assuntos que as fontes foram queimadas. É o que eu citei aqui. O rapaz aí escrevia história, mas jogava fora os originais, porque depois quem deveria ser consultado seria ele. E, aproveitando aqui o parênteses, eu abro um momento aqui para falar que nós estamos aqui em São João del Rei muito preocupados com as fontes primárias, haja vista a criação do Centro Regional de Documentação das Vertentes, que eu acho que é importantíssimo, inclusive sobre esse tema, que é uma ideia que nasceu na Academia de Letras, cujo provocador foi o professor Oyama de Alencar Ramalho. Então, é preciso ter muito cuidado com as fontes que consultam. Então, eu sugiro mais uma vez que leiam os originais, leia os arquivos da Diocese de Mariana e leia Eduardo Canabrava Barreiros, que eu discordo completamente do nobre vereador. Não foi uma obra encomendada e nem solicitada com interferência da vereadora. Foi simplesmente um pedido da vereadora que queria ver elucidado e resultou nesse livro, que hoje é fonte histórica das mais confiáveis, porque cita pranchas históricas e documentos de fontes primárias, documentos originais. Agora nós vamos repassar a retórica, né, para o José Antônio de Tiradentes. Eu quero deixar claro que isso aqui é um debate e o tema é um tema apaixonante. E o mais importante é que todos os dois, além de serem um tiradentino e um são-joanense, né, defendem a sua tese também um pouco com paixão. Então é possível que eles estejam até tensos, mas é importante que esse documento seja gravado para vocês, porque o importante é isso, que eles realmente mantenham a paixão pela sua tese, para realmente mostrar a convicção de que existem argumentos que sustentam esse ponto de vista. Então agora eu vou passar a palavra para o José Antônio de Tiradentes. Eu gostaria até de agradecer o nosso amigo Zé Antônio, que até me sugere o livro. Eu vou ler com certeza, mas eu já te falo, foi feito com paixão, já falei isso antes, né? Não tem por que repetir isso. Agora, quando ele fala que eu baseio em documentos, eu estou baseado em documentos anteriores. Desde que me prova o contrário, que parece o outro documento oficial que nós temos da jurisdição, que altera, parece que é 1860, que ela passa de vez para São João del Rei. Então, desde que o Zé me mostra outro documento, que não seja esse aqui, que é o ato da criação da Vila São José del Rei, os papiros antigos, para todo mundo que quiser ver. Aproxima. Desde que ele não me mostra o documento, que altere esse documento que é feito pelo Conde de Assumar, isso aqui é provas contundentes que as terras seriam São Josafenses. Quando ele me recomenda a Diocese Mariana, eu acho que o batistério de Tiradentes não tem questão. Isso aí eu fui bem claro quando eu comecei aqui e falei que o batistério dele realmente era assistido pela paróquia de Nossa Senhora do Pilar. Aí vem a resposta, mas se era assistido pela paróquia do Pilar, por que não era São João? Porque temos várias maneiras de divisões político-administrativas, né? Divisões eclesiásticas, né? Então, as paróquias nunca, e até os nossos dias de hoje, nunca usou divisas administrativas ou divisas de município como divisas de paróquia, e sim de fácil acesso. Então, isso é claro e evidente, não está em questão a discussão do batistério de Tiradentes. Isso aí eu mesmo abro falando que o batistério dele realmente pertence à cidade de Tiradentes. O que eu me atenho, e que ele parece que ignorou o que eu fiz, é mostrar esse documento aqui, que é antigo, é um documento original, que está no Arquivo Público Mineiro, esse documento. E se ele me recomenda algum livro, também tem vários livros. Isso aí, a história, o assunto, o João Paulo já anunciou, o assunto é polêmico. Por que é polêmico? Porque tem provas de um lado e provas de outro. Entendeu? Resta saber a nós, historiadores, advogados, de quem é a coisa. Só uma eu pergunto qual a data desse documento que você precisa? 1718. Eu pedi que nós nos ativéssemos. Não, mas então... Mas 1746. Mas então, Zé, qualquer outra alteração que foi feita, ou foi pela Câmara de São José, ou foi para a Câmara de São João, que não tinha domínio sobre não tinha voz superior sobre esse documento, que era um ato do governo. Uma Câmara de Município, ela não pode ser soberana. Uma lei que você faz municipal aqui, ela não pode ofender a lei maior, que é a lei do Estado, a lei a nossa Constituição brasileira. Então, eu tenho que me ater a ela, eu tenho que basear nela.
A outra coisa, que você fala que se atém ao ano de 1746, eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido seguinte. O Alferes foi interrogado em 1789. Há controvérsia de todo sentido. Se você analisar certinho, você vai ver. Ele foi analisado em 1789, portanto, dizia 41 anos de idade. Não é isso, Zé? Se você fizer a conta, 1746 para 1789 dá 43 anos. Então, assim, os documentos são falhos. Então, isso a gente não pode também. A gente tem que ter a nossa própria conclusão, né? Sem ter a paixão. Então, daria 41 anos. Eu gostaria até de que você depois verificasse. Então, provavelmente 1746 ou 1748, né? Segundo o próprio Tiradentes fala que ele tinha 41 anos. Quanto a livros, assim, não estou aqui, eu acho que pelo que eu te conheço e tive a oportunidade de conhecer, sei que você é um estudioso também, mas eu te recomendo Joaquim José da Silva Xavier, patrono civil da nação brasileira, de Augusto Lima Júnior. Ele é natural de Ouro Preto, né, que nos dá as condições de terra do Tiradentes. Então, José, se tudo isso, eu acho que nós temos, isso não é discurso político. Quanto ao Alfredo Vasconcelos, foi um discurso político. Ele poderia ter sido, eu não sei quem era amigo dele, se era ligado a alguém de São João ou não, mas nós sabemos que a cidade de Tiradentes, por muito tempo, ela ficou assim, muito à mercê de política, porque ela foi desmembrada, mais de 100 municípios dela, então ficou muito pequena. Então, você sabe, essa polêmica sobre a naturalidade de Tiradentes começou no ato da criação da vila pelo Basílio de Guimarães, que era historiador são-joanense. Então, eu acho que a gente tem que rever, e o próprio o Carlos de Laente, em seu livro, em Minas, ele cita, né, que o importante é que os Tiradentes ele seja do Rio das Mortes, do termo Rio das Mortes. E o termo do Rio das Mortes só existia duas grandes vilas, sem tirar mérito de uma ou sem tirar mérito de outra, que era a vila de São João del Rei e a vila de São José del Rei. Então, eu acho, Zé, que a gente, para fechar essa questão, nós temos que nos emanar e comparar o que o Carlos Laente fez quando ele escreveu sobre Minas. Ele comparou Tiradentes e São João del Rei com uma cidade gêmea. Ele deu exemplo de Buda e Peste, a margem esquerda do Danúbio. E aqui ele exemplificou. E para depois referenciar-se a São João del Rei e São José del Rei, separadamente pelo Rio das Mortes. Então, Zé, desde que você não me prove que esse aqui foi falso, essa é a declaração que todas as terras mais direitas seriam São Josefenses e todas as terras mais direitas seriam São Joanenses, e que isso alterou ou pela Câmara de São José, que a gente tem documentos que a Câmara de São José até teve horas que entrou a margem esquerda. Então, isso são atos da Câmara de São José e da Câmara de São João. Portanto, fere esse coisa maior que a carta que cria a vila de São José del Rei. Então, até que me prove ao contrário, Tiradentes é tiradentino. Eu gostaria aqui de ter a minha posição bem definida neste momento, que eu não falo com paixão sobre a cidadania. Eu falo com paixão sobre Tiradentes e paixão pela história. E se eu tivesse convicto, e se os historiadores, os documentos mostrassem que em 1746, quando Tiradentes nasceu, aquele solo pertencia a São José del Rei, eu não teria a menor dificuldade em reconhecer isso. Mas eu devolvo para o nobre amigo a seguinte pergunta. Eu queria que ele me dissesse, então, primeiramente, se ele acha que Tiradentes mentiu em depoimento quando falou que é de São João del Rei. A respeito da idade, nós não estamos aqui discutindo a idade dele. Eu queria que ele também me dissesse se ele, vamos dizer, desacredita no laudo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, assinado por Herculano Gomes Matias, quer dizer, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na época produzida pelo Dr. Pedro Calmon. Se ele também desacredita no parecer do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, né, que na época era presidido por Dr. Edmundo de Macedo Soares e Silva, e se ele também desabona o parecer do Afonso Arinos de Melo Franco, que é do Instituto dos Advogados Brasileiros. Porque essas pessoas, nós aqui não estamos falando, vamos dizer, em causa própria, nós estamos baseando nisso.
Se esses pareceres aqui fossem contundentes a favor de São José ou de Tiradentes, não teria a menor dificuldade de reconhecer. Tanto é que, igual ele falou, Basílio Guimarães, aí eu retifico, não é Basílio Guimarães, Basílio Magalhães, era São Joanense. Há controvérsias, alguns acham que ele é de Barroso, outros acham que ele é de Barbacena, e ele afirmou até com uma certa convicção que Basílio de Magalhães era São Joanense, e eu até gostaria depois, se ele tiver aí algum documento que prove isso, que ele apresentasse, porque é um tema polêmico aqui para nós, e a gente não aceita a comprovação de que ele é São Joanense, muito embora se honraria muito, porque foi um dos homens mais inteligentes da sua época neste país. Então, se ele tem esse documento, é mais um fato novo que aparece, e a gente fica muito feliz, porque aí, além de Tancredo Neves de Tiradentes, nós temos também o Basílio de Magalhães. E sobre todos esses documentos que eu citei, se não tem nenhuma validade, se esses homens escreveram com paixão ou amando de alguém, porque ele deixa claro que parece ser isso. Eu creio que não. Se você se ativer a documentos sérios, como os que eu estou mostrando aqui, porque Eduardo Canabrava Barreiros coloca aqui várias pranchas de situação, de cartografia histórica, com todos os mapas, entendeu? Inclusive, não deixou de citar aquela nebulosa correção de 1755. Agora, eu estou numa posição muito confortável com esses documentos, e sou aqui porta-voz deles. Não estou falando em causa própria, estou falando, dando luz a estes documentos que precisam ser melhor estudados e analisados para que cheguem a uma conclusão verossímil, uma conclusão palpável. Agora, conjecturas a respeito desse assunto, eu não faço. Eu simplesmente me atenho a 1746. Se depois quiser fazer um seminário para discutir as modificações administrativas da região, eu acho que é importante. Agora, isso só tem importância quando outros questionam a naturalidade de Tiradentes sanjoanense, é porque o Tiradentes foi uma pessoa importante, entendeu? Se fosse um Judas, por que ninguém quer a cidadania de Joaquim Silvério dos Reis? Não, este não é daqui. Falam que ele é daqui, mas eu acho que não. Alguém sabe onde nasceu Silvério dos Reis? Joaquim Silvério dos Reis era português. Era português de nascimento, mas eu estou citando apenas como exemplo, entendeu? Se Tiradentes fosse um traidor, fosse uma pessoa abominável, eu tenho certeza que São José del Rei não aceitaria como filho, ia falar assim, não, isso aí não, nasceu no Pombal, naquela época era de São João del Rei, né? Mas é importante, e eu acho que existe aí um marketing atrás disso, que pode ser um marketing político, econômico, turístico, né? Agora, para a nossa terra é fatal, os documentos comprovam, né, mais uma vez, que Tiradentes, Tancredo Neves e agora, segundo o nobre historiador José Antônio do Nascimento, que Basílio de Magalhães também é São Joanense, que é uma glória para nós. Olha, Zé, mais uma vez eu até te agradecer pelo título que você me dá, historiador. Eu acho que eu não sou historiador, simplesmente leio sobre a minha cidade. Eu acho que historiador é uma coisa mais ampla, e eu não mereço tal coisa. Eu acho o seguinte, eu não quero tirar mérito nenhum das pessoas dos livros, inclusive você cita aí, muito pelo contrário, Zé. Eu acho que todos têm eu acho que se o assunto não fosse polêmico, nós dois não estaríamos aqui. Não teria razão de estar existindo esse programa. Eu acho que se ele é polêmico é porque tem pessoas que vão de um lado e de outro. Você cita várias pessoas, eu também te cito vários historiadores, e eu vou frisar os nomes deles. Historiadores conceituados do Brasil, que inclusive eu recomendo você ler matéria sobre eles. Otacílio Fonseca, de Belo Horizonte, Celso Bandeira de Melo, Douglas Colli Libe, José Barbosa Gomes, Ambrosina Barbosa Perrim de Tiradentes, um recente lá que provou por A mais B, em 1992, ficou claro, tanto que os festejos permaneceram em Tiradentes, que é o Olinto Rodrigo de Santos Tiradentino, o Carlos Eugênio, Valdemar de Almeida Barbosa, e livros eu te cito vários.
ligeiras memórias da Vila São José del Rei, seu termo do Tiradentino, que deve ter, que eu acredito que não, ele era muito inteligente, ele, mesmo porque se ateve à paixão por Tiradentes, mas ele era vereador, ele tinha que escrever em cima da vila. Então, de Herculano Veloso, José da Silva Xavier, patrono civil da nação brasileira, de Augusto Lima Júnior, Paisagens Brasileiras, de Vital Daros, página 136, criação no Arquivo Público Mineiro, tudo isso que eu estou te falando, Zé. Você está falando que eu estou desconfiando, de forma alguma, e nem sei, falo que ele é melhor ou pior do que o meu. Acho que todo tem sua validade, tem seu ponto de vista. Mas o Arquivo Público Mineiro também, sugiro você ir lá, no livro, me fala a memória do nome do livro, mas é o Ato de Criação das Vilas e Cidades, onde vem explicando cada cidade. Então ele fala muito sobre a cidade de Tiradentes e os seus filhos, várias revistas no Arquivo Público Mineiro, entre elas que mais cita do volume 13, né? Então eu não estou, parece que você, quando quis dizer, parece que eu estou com informações levianas. Não estou com informações levianas, e o seguinte, eu acho que você está contra uma série de coincidências. Eu acho que se você pegar um jornal antigo, eu vou te mostrar aqui, um jornal de 1800 Ouro Preto, quinta-feira, 21 de abril de 1892, em que ele traz os primeiros festejos do centenário de Tiradentes. Então, não sei se vocês têm ideia, até inclusive nesse dia também traz alguma matéria de São João del Rei, mas eu vou me ater a Tiradentes. A gloriosa data de hoje vai ser dignamente solenizada na sede desse florescente município, para comemorar o primeiro centenário do suplício de heróis da Inconfidência. Organizaram-se naquela cidade imponentes festas populares, constante do seguinte programa, distribuído pela Sociedade Comemorativa do Centenário de Tiradentes. À meia-noite do dia 20 subirá ao ar uma enorme grada de foguetes no Morro São Francisco. Às 5 horas da manhã, do dia 21, uma banda de música tomará o hino nacional na Praça de Tiradentes. Então, entre várias coisas que ele cita aqui, e no final ele fala, nessa época, os tiradentinos e são joanenses estavam emanados nessa festa. No final, haverá trens extraordinários da extração de ferro, da Estrada de Ferro Oeste de Minas, da cidade de São João para a cidade de Tiradentes. Então, assim, a parte governamental sempre instituiu isso, que tudo que se acontecesse lá. Então, assim, você está indo contra o ato de criação da Vila de São José, você está indo contra os documentos, todos esses livros que eu te falei, que são pessoas conceituadas, que você também está colocando em dúvida. Juscelino Kubitschek, quando cria a Semana da Inconfidência, né, cujo esse ano fez 50 anos de criação da Inconfidência Mineira, ele institui que o fogo sairia da cidade de natal do Tiradentes, a cidade de Tiradentes, e até a chegada em Ouro Preto, isso em 1952. O Congresso Nacional e a Assembleia de Minas Gerais, quando, baseado em documentação, oficializaram 200 anos de Tiradentes, né, o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa, isso aqui é um recado do Jornal Brasil da época, deve participar diretamente da programação da solenidade. Então, vem aqui, a cidade de Tiradentes, antiga São José del Rei, onde Joaquim José da Silva Xavier nasceu na fazenda do Pombal, haverá comemorações especiais. No entanto, o programa começa com uma polêmica, aí trazida uma outra polêmica. O prefeito quer mandar fazer uma estátua de Tiradentes em tamanho natural, esquecido de que já existe um monumento ao herói no Largo das Forras, perfeitamente adequado à paisagem urbana. Então isso vinha de convir com o patrimônio na época, entendeu? Que agora, graças a Deus, eu até falo isso, eu agradeço a providência divina por ter me dado essa responsabilidade. Nos festejos de 300 anos de fundação de nossa antiga São José del Rei, o nosso marco maior foi a figura do Tiradentes em praça pública, na Praça Cívica Lago do Sol, a qual mudamos o nome. Então, hoje nós temos uma estátua de tamanho natural de 2 metros de altura, que eu consegui um patrocínio em Belo Horizonte, né? Hoje, e a outra, que lembra o Tiradentes, Marte, está em frente à Câmara, nós colocamos em frente à Câmara. Então, Zé, eu acho que o mais certo seria nós nos irmanarmos e dizermos que ele é do termo do Rio das Mortes, que São João tem um batistério, que Tiradentes é terra. Agora, se você, ainda diante de todas essas documentações, de tudo isso aqui, você se atém à sua teoria, eu acho que esse ponto de vista vai existir sempre. E ele vai ser sempre polêmico, entendeu? É isso que eu tenho a dizer.
Eu respeito a sua posição e, diante das leituras dos jornais, eu fico mesmo com o texto de Canabrava Barreiros e com os pareceres oficiais. São pareceres, não são argumentações, são pareceres do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é um extrato apenas de um pedaço do parecer, diz assim: constitui agora ponto pacífico que no ano de 1746, quando se deu o batismo de Joaquim José da Silva Xavier, os terrenos onde se situava a fazenda do Pombal, local de seu nascimento, estavam vinculados administrativamente à vila de São João del Rei. O Instituto de Geografia e História Militar do Brasil diz o seguinte: os estudos efetuados são esclarecedores da verdade incontestável diante dos documentos autênticos produzidos dos originais de que a fazenda do Pombal fazia parte do território de São João del Rei à época do nascimento do glorioso alferes e durante a maior parte do período na disputa com São José del Rei. Destarte o vulto admirado do protomarte da nossa independência, herói tutelar do Brasil, o Tiradentes, nasceu no termo da vila de São João del Rei. É a conclusão. Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E concluindo, Instituto dos Advogados Brasileiros, quem assinou foi Afonso Arino de Melo Franco. Depois de atenta meditação e consideração dos documentos, inclusive cartográficos, que o acompanham, fiquei convencido, sem qualquer dúvida, da procedência da tese defendida pelo eminente historiador geógrafo, ou seja, que o Joaquim José da Silva Xavier nasceu no ano de 1746, em território que então pertencia à vila de São João del Rei. Assinado Afonso Arinos de Melo Franco. Conforme eu disse, como historiador, eu me atenho aos pareceres oficiais, aos documentos oficiais e às fontes primárias, sem querer contestar as fontes primárias que se apresentou. Mas esses pareceres são de pessoas que, diferentemente de nós, que estamos aqui estudando isso há relativamente pouco tempo, são documentos de uma pleiade de historiadores. Quando o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro dá um laudo, esse laudo foi apresentado em reunião, onde tem lá diversos historiadores e que aprovaram o laudo, daí o seu presidente assinar. Eu, como disse no início, sou porta-voz destes documentos. E, a despeito de todas as argumentações contrárias, continuo plenamente convencido e acredito nos documentos que provam que São João del Rei é o solo que viu nascer Joaquim José da Silva Xavier. Da nossa parte não há polêmica, cabe a nós só defender isso, só defender. Se a polêmica vem, ela vem de fora. E cabe a nós, como bons cidadãos, contestar as argumentações contrárias aos documentos. Por quê? Porque essas contestações, elas podem gerar muitas dúvidas. Eu creio que certas argumentações, quando não embasadas em fatos históricos, em documentos confiáveis, elas podem criar meias-verdades. E meias-verdades, eu acho que é abominável. Eu prefiro ou a verdade ou a mentira. Meia-verdade não faz parte aqui da minha crença nesse momento e eu não quero acreditar nisso. Eu acho que as divisões administrativas foram, cada hora, tendentes para um lado, para São José del Rei, para Santa Rita do Rio Abaixo e para São João del Rei, mas em 1746 as pranchas cartográficas da época, com fotos e documentos, comprovam plenamente que aquele terreno pertencia a São João del Rei. E cidadania não se muda. Eu queria até fazer uma argumentação para o meu amigo Zé Antônio. Cidadania não se muda. Eu sou natural do distrito de São Miguel do Cajuru, que hoje pertence a São João del Rei. Amanhã, ou daqui a 20 ou 30 anos, se aquele distrito que faz limite com Madre Deus de Minas for anexado à cidade de Madre Deus de Minas, eu não deixo de ser são joanense. Eu vou continuar sendo são joanense
apesar daquela data em diante o distrito pertencer à Madre Deus de Minas. Mas quando eu nasci em solo são-joanense. E se nós fôssemos nos ater a divisões administrativas, caberia muito mais a atual Ritápolis, Santa Rita do Rio Abaixo, pleitear, ainda que indevidamente, mas eu acho que caberia a ela, se fosse baseado na divisão administrativa, pleitear a cidadania de Tiradentes, porque todos sabem que hoje a fazenda do Pombal pertence ao município de Ritápolis. Então, eu fico com os historiadores e, para concluir, eu cito as minhas argumentações finais, que são as que eu acredito, e eu acho que, sem sombra de dúvida, se as pessoas estudarem mais um pouco, elas vão se sentir bem à vontade para aceitar. Termino concluindo. Tiradentes nasceu da fazenda do Pombal, termo da vila de São João del Rei. Isso é em 1746. Foi batizado na capela de São Sebastião do Rio Abaixo, freguesia de Nossa Senhora do Pilar da vila de São João del Rei. A divisão eclesiástica existia, sim, diferente da divisão administrativa. Creio que o nobre vereador deve acreditar que o assentamento de batismo é o substituto fiel do registro civil de hoje. O que prova naturalidade hoje é a certidão de batismo, é a certidão de nascimento no cartório. E para todos os juristas, para a lei, o assentamento de batismo daquela época, até porque não existia o registro civil, é considerado hoje como prova incontestável de registro civil. Eu digo aqui mais uma vez, o próprio Tiradentes informa em juízo, na primeira inquirição nos autos da devassa, ser natural da vila, da fazenda do Pombal, termo da vila de São João del Rei. Certamente que ele não estaria mentindo. E, finalmente, eu digo que foram 238 anos de relacionamento daquele local do Pombal com São João del Rei. 29 nebulosos e 30 apenas com São José del Rei, atual Tiradentes. E esses 30 anos e os 29 nebulosos não incluem a data de 1746, até porque São João del Rei foi considerada cabeça de comarca e possuía naquela época uma jurisdição extensa, desde lá do Ribeirão das Congonhas até a vila de Guaratinguetá, em São Paulo. Então era cidade polo, cabeça de comarca, mas para mim está mais do que fundamentado e provado, a não ser que surjam novos escritos isentos de pessoas confiáveis, que eu acredito que a história é mutável sim, mas desde que nós tenhamos plena convicção das fontes que estão orientando as pessoas que dizem as coisas. Eu tenho aqui várias fontes, eu não vou citar todas, eu respeito as que ele citou, conheço algumas, outras não, mas eu gostaria de voltar até esse debate depois que o nobre presidente da Câmara lesse As Vilas del Rei e a Cidadania de Tiradentes, que não é uma obra tendenciosa, isso eu contesto. Ela foi encomendada por uma vereadora são-joanense para dirimir essa dúvida. Como poderia ser encomendada por um vereador tiradentino para dirimir a dúvida? Nós aceitaríamos, porque é uma obra fundamentada em fatos, em fontes históricas primárias. Então, depois que ele ler Eduardo Canabrava Barreiros, eu gostaria de voltar a esse debate com ele para ver a posição dele, se ele se clareou ou se continua mesmo. Agora, para nós não existe disputa e nem paixão quanto à cidadania. Existe apenas fatos comprobatórios, claros, claríssimos, evidentes, reconhecidos pelos grandes historiadores, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que é a maior instância em história do Brasil. Agora eu vou passar a palavra para o vereador José Antônio, e você concluindo essa última fala sua, eu vou passar para uma segunda etapa, uma terceira etapa, que eu vou começar a fazer algumas perguntas e vou julgar as perguntas para os dois. Então agora, com a palavra, o José Antônio de Tiradentes. Concluindo, gente, eu acho que o Zé falou que está vendo polêmica. Para nós, tiradentinos, também não existe polêmica nenhuma. Nunca existiu essa polêmica de que ele não fosse tiradentino. Muito pelo contrário, todos nós temos a certeza. A cidade de Tiradentes, temos certeza que ele é tiradentino. Quando ele cita
Se ele, teve uma hora que eu concordo com ele, que ele disse que São João del Rei foi cabeça da comarca. Se ele me disser, se ele, igualzinho falou ali, que Tiradentes é da comarca de São João del Rei, aí eu realmente reconheço que era cabeça da comarca. Agora, a margem direita tinha a Câmara própria, independência própria. Ali, o município, havia o termo, era de São José del Rei. Isso não tem dúvida também. Ele me recomenda, eu vou ler por fineza, eu gostaria de ler esse livro, vou ler por fineza, mas já te falei, ele foi feito por paixão e reafirmo, foi por paixão. Eu quero também que, nessa próxima vinda nossa aqui, você também lê esses que eu te recomendei, né? Porque talvez você possa mudar de opinião. Agora, as divisões eclesiásticas, sempre houve divisões eclesiásticas, entendeu? Lá era assistido pela... Isso aí, eu não questionei hora nenhuma que o batistério dele fosse de lá, que lá pertencia. Embora muitos historiadores, quando a gente lê, fala que ele eclesiasticamente de território era de São José del Rei. Eu não concordo, porque tem aqui que o Tiradentes, que não tinha como o pai dele ter toda a vida ativa em São José del Rei e ele registrar seu filho na cidade de São José del Rei. Muitos defendem, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que se ater ao documento, em cima do documento. E tudo isso que eu falo aqui é em cima do documento. Quando o cônico, eu não sei se você sabe essa passagem, quando o cônico isso conforme Autos da Devassa, volume 7, da Biblioteca Pública Nacional, quando o cônigo me fala, o cônigo... Onde estou? Você corta um pedacinho depois, né? Perdi aqui, eu marquei. Mas o cônigo, você tem um raciocínio dele? Não, tá. Quando o cônigo é citado, se ele conhece, um dos inconfidentes é citado, se ele conhece o Alferes Silva Xavier, o mesmo responde. Né? Isso de acordo com Autos da Devassa, volume 7. Sim, a conheço Alferes Silva Xavier, o Tiradentes, em sua terra natal, na vila de São José del Rei. Ele também diz isso lá no interrogatório. Né? A certidão que o como é que chama? O desembargador de agravos em relação do Rio de Janeiro, Brasil, comissão de pedido. Me perdi aqui só. Eu quero ver a certidão. Só um minuto. Aqui, eu estou um pouco certifica aqui. A certidão isso é relação do Rio de Janeiro, Brasil, expedida, estou também no volume 7. Ele certifica que Joaquim José da Silva Xavier, natural da vila de São José del Rei, nasceu no sítio do Pombal em 2 de novembro de 1746, foi levado ao lugar Forca, levantado no campo de Domingos, e nele padeceu morte natural, ele foi cortado a cabeça, corpo dividido entre as 4 partes, e como assim passou, na verdade, lavei a presente certidão e dou minha fé. Rio de Janeiro, 21 de abril de 1792. Francisco Alves da Rocha. Então, Zé, eu não sei se você já viu isso. Então, assim... Isso é uma declaração do Autos da Devassa, no volume 7 também. Que alguém fez a respeito de dando a certidão dele. Não, alguém não, é o Francisco Alves da Rocha. Então, eu fico ainda com a declaração de viva voz do Tiradentes, né? Porque pois é, mas e o que você me fala? O que você me fala então da petição de maioridade do próprio Tiradentes dizendo natural de São José del Rei? O próprio Tiradentes diz isso também. Eu digo para você quando é que foi a petição da 1761. Ele nasceu em 1746, quando a área estava sob jurisdição de São João del Rei. Mas então você acha que o Tiradentino era inteligente? Você acha que ele ia julgar também que... Não estava naquele período daquela nebulosa correção. Não, mas a cidadania não muda. Então ele teria que pedir no foro Tiradentino. Eu gostaria de deixar claro para o Zé, só quando ele fala com a paixão, eu também falo com base no documento, que todos me conhecem, eu sou o único tiradentino da minha família, meu pai é do Emboabas, minha mãe é de São João, os meus irmãos, os outros 2 irmãos que eu tenho, nasceram em São João. Então, eu sou o único tiradentino. Então, eu tive a felicidade até. Eu amo São João, gosto muito de São João, uma história rica, mas tive a felicidade de nascer em Tiradentes. Então, eu não falo só com paixão, eu falo com veracidade nos documentos. Então, Zé, já que você me fez o convite, eu também te faço o convite, que você lê o que eu te recomendei e eu,
por coisa. Embora o único que você me recomenda é o de Encomendado de São João do Rei. Vou ler ele, embora eu acho que não vai mudar muita opinião. Agora eu espero que você lendo esses outros que não são tiradentinos, não tem nada a ver com a não foi amando tiradentino, são livros didáticos, que é estudado na escola de 1ª a 4ª série. Esse é muito importante, esse último que eu te cito aqui. Esse é o melhor deles, Joaquim José da Silva Xavier, patrão da Civilização Brasileira, de Augusto Lima Júnior, que é de Ouro Preto, então não teve nenhuma coisa com o Tiradentes, e não foi nem encomendado por ninguém de Tiradentes. Então, eu espero que você mude alguma coisa e que aceite. Eu acho que nós temos que emanar. Eu acho que não existe polêmica. A nosso lado tiradentino não existe polêmica. Se houver uma coisa de emanar e de trabalhar isso em conjunto, que as duas cidades, o que é importante é que ele seja do Rio das Mortes, e que as duas cidades importantes do Rio das Mortes seriam São João e São José, vamos nos emanar e dizer que ele é das duas cidades. O termo de batizar, eclesiástico, se assim você queira basear, todos os documentos que você me fala, você baseia no batistério, e se informam desde quando no início do programa, eu deixei bem claro que eu não, se fosse basear pelo batistério, eu concordo com as suas opiniões, né? Ele realmente o batistério é de São João. Agora eu queria que se você se atente a esses outros documentos que são do Estado, que são da nação brasileira e que dá naturalidade ao FES em Tiradentes. Pois bem, agora nós vamos passar para uma terceira etapa, porque agora, esgotado as argumentações em termos de apresentação de laudos, documentos, vamos agora trabalhar um pouco com hipóteses, né? Vamos sair do empírico, vamos para o empírico, vamos para suposições. Porque cada um já tem as suas convicções, tem as suas próprios documentos, e a gente não está aqui para nem que um convença o outro, nem que um convença o de cá. Simplesmente para que eles apresentem os seus pontos de vista e que vocês, telespectadores, né, passam a ter aí um conteúdo maior de informações para vocês perceberem que realmente existe uma polêmica, né? E a polêmica, ela sugere essas discussões. E como existem historiadores que defendem uma tese, historiadores que defendem uma outra tese, historiadores que apresentam livros, documentos, e historiadores que apresentam livros, documentos, realmente você percebe que essa polêmica ela não é de hoje, né? Ela é uma polêmica antiga. Bem, na minha concepção, eu acredito o seguinte: o Tiradentes, se ele tivesse nascido na sede, né, na sede do distrito, né, dentro da cidade de Tiradentes, ou melhor, São José del Rei, provavelmente, mesmo que ele tivesse a sua certidão aqui em São João del Rei, e tivesse talvez ainda sobre a jurisdição de São João del Rei, talvez esse impasse não teria sido criado, né? Porque, por exemplo, um cidadão na época que São João del Rei era sede, poderia ter nascido em Coronel Xavier Chaves, poderia ter nascido na sede de Prados, poderia ter nascido na sede de Nazareno, né? E ter registrado aqui, né, a sua certidão, enquanto Nazareno fazia parte da comarca, enquanto Ritápolis, Prados, esses distritos, isso ainda era pequeno, fazia parte. Então, provavelmente, ninguém vai questionar, ninguém tenha questionado, por exemplo, a naturalidade daquele Confidentes, né, Rezende, de Rezende Costa, né, que existe o Rezende Costa, que é um Confidente também de Rezende Costa. Então, quer dizer, o fato dele não ter nascido na sede, ter nascido num lugar que não era ainda uma região povoada, era apenas uma localidade dentro do território, e esse território ficou na divisa, né, das duas cidades, que depois viraram a ser vilas, já eram vilas e viraram cidades, e aí, como Tiradentes passou a ser uma personalidade, né, depois da República, esses temas foram levantados. Agora, é lógico, o Zé Antônio foi muito feliz quando ele comentou que, porque se trata de uma personalidade, uma pessoa que passou a ser um símbolo para a nação brasileira. É claro que se hoje nós fôssemos uma monarquia, se tivesse prevalecido, né, a vontade da coroa portuguesa, porque Tiradentes, quando ele foi condenado, ele não era essa pessoa querida, né? Ele era um traidor, ninguém queria ser amigo dele, ele era uma pessoa contestada, uma pessoa que teve um fim trágico em virtude de pensar da revolta e de pensar diferente, né?
Questiona-se, por exemplo, se Tiradentes fazia isso pelo Brasil, se fazia isso para passar o poder de uma mão para outra, né? Queria uma independência. Quer dizer, e nesse intervalo em que o Tiradentes foi crucificado, foi esquartejado, né? Forcado e esquartejado, até a proclamação da República, tanto São João del Rei como Tiradentes comemoravam o dia 21 de abril com festejos pelo fracasso de Tiradentes, justamente pelo inverso do que está sendo comemorado hoje. O fracasso da Inconfidência Mineira, né, da Conjuração Mineira, né, esse período que me parece chegou a ser bastante significativo, porque a República veio em 1888, mais ou menos, né? Isso. Então, quer dizer, foi mais de meio século, provavelmente, que acontecia esses festejos aqui em São João del Rei, como em Tiradentes. Como a história, isso é muito importante que seja bem dito, como a história sempre é escrita pelos vencedores e nunca pelos vencidos, né, Tiradentes passou de mártir a herói. E nessa posição de herói, criaram essas simbologias para enaltecer a participação de Tiradentes, que queria essa república. Como a república só foi conquistada a posteriori, né, é que ele foi ser reconhecido. Então, agora o Zé Antônio também apresentou uns argumentos muito interessantes quando ele cita que os antepassados de Tiradentes, né, eram naturais. Eu tive a cadeia ancestral do Tiradentes. Da vila, né, que eles nasceram na vila. E é possível que também, durante o período que eles nasceram na vila, os registros deles estejam como são joanenses. Né? Porque talvez ainda... Porque eles... isso se fosse de 1713 a 1718. Eles foram para lá, né? A mãe dele nasceu lá. Nasceu em 1721. Se ela tivesse nascido em 1717, ela seria são joanense. Mas a partir de 1718, São João adquiriu domínio próprio, câmara própria. Né? Então a banda de lá do Rio das Mortes, mais direita, era domínio próprio dele. A mãe de Tiradentes nasceu na sede de Tiradentes. Na sede de Tiradentes, né? Então, quer dizer, ela nasceu numa época... 1721. Pois é, poderia estar se discutindo a naturalidade também, talvez, da mãe de Tiradentes. Mas aí é 1718. Mas como ela está muito ali dentro da sede de Tiradentes, as pessoas preferem não contestar. É possível que tenha cidadão pradense, que ninguém quer contestar, que tenha nascido e que tenha sido registrado na época em que Prados pertencia a Tiradentes, né? Porque Prados foi... A Jacinto Hipólito, na época ela nasceu, pertencia a Tiradentes. A Jacinto Hipólito, ela é uma inconfidente, né? Considerada uma inconfidente. É que na época estava sob o domínio do termo da vila. Prados ainda não tinha câmara própria. Mas ela nasceu na sede de Prados. De Prados. Ninguém questiona a naturalidade dela. Ela se considera uma pradense. Apesar de se for olhar nos documentos... Na época de nascimento, ela era São Josefense. Agora eu vou fazer uma pergunta curiosa aqui, e essa pergunta vai para os dois. Você é vereador, você é um historiador. Por exemplo, quando Tiradentes era vivo, não existia a cidade de Tiradentes, nem cidade de São José del Rei. Também não existia a cidade de São João del Rei. Existiam as vilas, né? Era a Vila São José del Rei e a Vila de São João del Rei. Mesmo depois da sua morte, ainda era vila, certo? Eu acredito. Então é o seguinte, seria possível, ou se já existe esse fato, né? Por exemplo, os vereadores, a Câmara de Vereadores, quando reconhece uma personalidade, uma pessoa, mesmo que ela não pertença ali, não nasceu na sede, não nasceu nas imediações, como se ela fosse natural daquela localidade, seria possível, por exemplo, a Câmara de Vereadores de São João del Rei dar um título de cidadão são joanense para o Tiradentes, enquanto cidade, não enquanto vila. E seria possível também a Câmara de Tiradentes, e se isso existe lá, um título de cidadão tiradentino para Tiradentes, assim como vários políticos hoje têm cidadania em várias outras cidades, tem político aí que tem cidadania em mais de 100 cidades. E aí ele se considera um cidadão daquela cidade porque recebeu um título, né, de cidadão honorário. Né? Isso seria interessante? Como é que é? Eu acho, embora, João Paulo, o fórum de vila era o mesmo que fórum de cidade, porque isso acompanhava o regime português, né? Como até hoje é assim em Portugal. Existem as vilas, onde quem comanda é o presidente da Câmara,
né? Esse é um regime português, onde quem comanda é o presidente da Câmara. E em determinada região existe um prefeito que comanda várias vilas. Então o Fórum de Vila já era cidade, já era cidadania, entendeu? Baseado no... passou a cidade depois que o Brasil instalou a República, aí que teve que mudar os modos da Constituição brasileira, né? Mas o Fórum de Vila que São João tem e que São José tem era fórum de cidade, né? Desde 1718 e 1713, São João. Agora, quanto a... Não seria um ato Eu acho simbólico que seria... eu acho que... se tornar cidade, porque veja bem, de São José para Tiradentes é como se tivesse mudado até a nomenclatura da cidade, né? Eu acho, Passou a ser uma porque outra o título de cidade. cidadão honorário só pode dar se aquela pessoa não for da cidade, né? Então, assim, se a gente for basear nos documentos, ele já é cidadão tiradentino. Então, não tem... É a mesma coisa que alguém Por quisesse exemplo, hoje homenagear como cidadão. Ritápolis é uma cidade que foi criada posterior, existe 40 e poucos anos. 30 e poucos anos. Poucos anos. E hoje o território onde nasceu o Tiradentes está sob o domínio da cidade de Ritápolis. E Ritápolis muitas das vezes se declara, olha, Tiradentes é um cidadão, né, ritapolino, como é que fala? Ritapolitano. Eles se dão no direito de também reivindicar a naturalidade dele por ser hoje, né, quer dizer, é uma naturalidade a posteriori, né, É a história, né? que fere esses argumentos técnicos que são apresentados, mas que não inviabiliza, né, esse argumento, como se diz assim, esse argumento prático, circunstancial dele estar hoje, do Pombal estar dentro do território de Ritápolis. Eu até aceito, a disputa entre São João e Tiradentes é até aceitável, porque as duas cidades são cidades antigas, né? E quando a história, no meu modo de pensar, você estuda no ato do acontecimento, né? Então as duas cidades são antigas, isso aí dá para a gente trabalhar essa ideia. Agora a ideia de Ritápolis ter cidadania de Tiradentes, ela foi emancipada recentemente, São João, né? 40 e poucos anos. Né? Então acho que não tem porquê. O fato da história a gente estuda quando ele acontece. E para nós, quando ele aconteceu, a fazenda estava sob o domínio de São José. Eu acho que até, não sei, eu acho que foi um erro das divisões. Eu acho que na época tinha que ter se aprofundado bem no assunto e dado direito a ela a São José ou a São João, mas ela teria que estar com uma das duas cidades hoje, né? Mesmo que em terra descontínua, né? Mas é isso, né? Então eu acho que não tem porquê Ritápolis embora eu acho que Ritápolis pode trabalhar, eu acho que tudo é trabalhado, João Paulo, eu acho que, né, a história você estuda quando acontece, mas tudo pode ser trabalhado. Eu acho que Ritápolis pode ser o município onde se encontra a fazenda do Pombal, local de nascimento. Ele pode trabalhar essa história. Alimentando esse debate que a história é feita quando ela acontece, e aí agora passo também para o Zé Antônio de São João del Rei. Por exemplo, a história ela é feita quando acontece, mas a história é feita também em função do gosto e das tendências do poder dominante que sobressaiu. Né? Por exemplo, o fato de eu ter citado de Tiradentes ter sido um revolucionário e ter fracassado, e se fosse monarquia, Tiradentes hoje era uma outra coisa. Né? A República escreveu uma nova história. Quer dizer, existia uma história antes da República, né? E existe uma história depois da República. Então foram apagados fatos da República passada, quer dizer, da monarquia, que a República, quer dizer, que a elite da República, que os conceitos historiadores que querem defender essa ideologia que está implantada com a República, quiseram apagar da nossa história. Né? Então, quer dizer, é possível que, vamos supor, que os vencidos tenham poder de manipular dados em função de uma determinada conquista e mudar conceitos da história, passam a vender uma outra história. Né? Isso é possível. Né, Antônio? Realmente é possível isso. Você tem grande razão quando fala que a história é escrita pelos vencidos. E talvez seja um dos momentos raros na história do Brasil que a história não foi contada pelos vencidos. Tiradentes, naquele momento, naquele calabouço, era um derrotado. Ele estava ali preso, humilhado, faminto, sujo, magro, esperando talvez uma condenação ao degredo ou à morte, que ele poderia ter plena convicção disso. Então, é um dos raros momentos da história do Brasil que o perdedor, o humilhado, o vencido contou a história.
está nos autos da Devassa. Então lá ele disse várias coisas dignas de crédito, inclusive, sou nascido na fazenda do Pombal, termo da vila de São João del Rei. Então, é um derrotado falando isso. Ele não tinha mais nada a perder, a não ser falar a verdade, como ele assumiu toda a verdade do movimento conspiratório contra a colônia portuguesa. Sobre a sua, vamos dizer, suposição de se dar um título de cidadania ao Tiradentes, para nós é inviabilíssimo. É redundante, porque não se dá título de cidadão são-joanense para a pessoa que é são-joanense, né? Muito embora pós-mortem, né? A posteriori, isso caberia, então, a Ritápolis, a São José del Rei, atual Tiradentes, ou qualquer outra cidade, menos a São João del Rei. E quando o meu amigo José Antônio fala em disputa, não existe disputa de forma nenhuma de São João del Rei com quem quer que seja, porque os documentos são comprobatórios. O que existe é uma defesa de São João del Rei desses documentos. Nós estamos fazendo os documentos vir à tona para lembrar que o fato histórico é o acontecimento escrito, é provado em cima de fontes primárias. E está aí a declaração do próprio Tiradentes, naquele momento que ele era humilhado e derrotado, que ele falou isto. Agora, tudo isso é desde o início do mundo, quando a pessoa se torna famosa, é disputada a cidadania dele, né? Você já viu alguém disputar a cidadania de Judas, que traiu Jesus Cristo? Todo mundo quer ser... Não, Jesus Cristo passou por aqui, Jesus Cristo nasceu aqui, né? Então é disputado isso. Isso aconteceu também com o famoso Homero, que eu vou até ler aqui. A pátria de Homero era disputada nada mais, nada menos por 7 cidades gregas, como Camões lembrou em seus imortais versos. Canto 5º, instância 87. Você vai dar a liberdade de ler. Camões disse assim: esse que bebeu a água da Jônia, né, que é o Homero, sobre quem tem contenda peregrina entre si, Rhodes, Esmirna, Colofônia, Atenas, Ios, Argo e Salamina. 7 cidades disputando a pátria do Homero. Por quê? Porque ele era uma grande personalidade. Então, eu descarto aqui qualquer possibilidade de disputa de São João del Rei. Não há disputa, há defesa. Se há disputa, são de outras partes para nós. Então, você me fez lembrar uma coisa que eu não tinha nem pensado, que a história é escrita pelos vencedores. Mas naquele momento, ela foi dita e escrita, declaração formal em juízo por um perdedor, que está aí para todo mundo ver, né? Muito embora os autos da Devassa podem ter alguns enganos, mas se consultar no original, você vai ver que a prova da cidadania dele é cabal. Basílio de Magalhães perguntava assim: quem é melhor do que o próprio Tiradentes poderia dizer onde ele nasceu? Quem é melhor do que eu para dizer onde eu nasci? Eu nasci em São Miguel do Cajuru, né? Ex-arcângelo, né? Que pertence a São João del Rei. Estou fazendo essa declaração aqui. Isso hoje não tem valor nenhum, porque eu sou uma pessoa simples, humilde, né? Mas se daqui a 20 ou 30 anos eu me tornar uma pessoa famosa, nós vamos ter aí uma disputa violenta, né? Não, ele não nasceu em São João del Rei, não, nasceu em São Miguel do Cajuru, né? Ou então, não, o São Miguel do Cajuru hoje pertence a outro município. Só por isso é que se dá essa disputa, como se está dando com Tiradentes e como deu com Homero aqui, que 7 cidades gregas disputavam a cidadania dele. E agora, eu acho que esse depoimento nosso aqui hoje, esse debate no programa Confidências Mineiras, é importantíssimo, porque além de estar trazendo à tona a verdade sobre o nascimento de Tiradentes, traz também um debate interessantíssimo sobre a figura do Alferes, que nesse momento aqui, enquanto a gente fica disputando a cidadania do Tiradentes, que já está provada e comprovada que é de São João del Rei, nós estamos esquecendo da imagem e do símbolo que Tiradentes representou para a nação brasileira. Então eu acho que, posto isso, a minha posição é firme nesse momento de dar luz a esses documentos que provam o que eu falei. Nós devemos até falar alguma coisa agora sobre a imagem do Tiradentes, porque senão ele se sentirá outra vez humilhado, ultrajado, por nós estarmos aqui brigando pela cidadania dele e não falando de seus feitos, que foram importantíssimos para a pátria brasileira, sobretudo para Minas Gerais, sobretudo para São João del Rei, e também Tiradentes, Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo e tal, que está nesse contexto da Inconfidência Mineira. João Paulo, só concluindo o que ele falou ali, é o seguinte: eu acho que, quando eu fui bem claro, eu acho que ele mesmo acabou de falar que está havendo a disputa, do nosso lado não tem disputa,
Tiradentes, é claro, ele é tiradentino. Quanto ao ato de cidadania, eu acho que a Câmara, se houvesse isso, eu acredito que não existe esse tipo de documento em diocese, em paróquia. Eu acho que se tivesse um documento, assim, em termos de eclesiasticamente, aí sim a paróquia São José poderia dar esse documento, mas não existe. Agora, em termos de cidadania, é provado por A mais B, desde que o Zé, já falei, ele me dê outro documento e traga aqui na TV, outro documento que contesta isso aqui. Então, é declarado que, civicamente, lá era assistido por São José del Rei. Então, eu acho que se tem que ter o título de cidadão honorário, deverá ser a Câmara de São João que deverá dar esse título, porque, civicamente, ele era tiradentino. Quando ele fala que baseia em documentos, ele só baseia nos documentos, tudo que ele fala é bem forte, ele baseia só nos batistérios, porque se for basear na fala de Tiradentes, tem a fala dele também, se dizendo ser de São José del Rei, e não é na Câmara de São José, não, é no Rio de Janeiro, né, quando ele pede a certidão de maioridade dele, para que ele possa, então, porque nesse período, com a morte dos pais dele, ele aprende a função com o seu padrinho, Sebastião Ferreira Leitão, em São José, né, os livros são claros isso. Então, mas nesse meio tempo, a função de Tiradentes quase não lhe rendia dinheiro, ele fazia mais acho que por gosto, pela arte de cirurgia dentista. Mas ele precisava dessa cidadania para ele continuar mascateando, né, o que lhe deu a experiência de viver o que era saqueado do nosso Brasil para ser levado para fora, né? Então, isso é bem claro, então não há disputa. Isso aí, nós somos convictos, Tiradentes, nós somos convictos e graças a Deus não sou eu, nem só eu, são respeitados historiadores, novamente eu falo, respeitados historiadores baseados em documentação, né? Tá certo que ele também tem o lado dele, mas baseado no batistério. E acho que em todo esse debate eu deixei claro, toda a vida eu defendi a tese dele, a terra cívica dele, o território dele, nunca eclesiasticamente, ao qual o nosso amigo sempre se baseia, né? Então, eu queria só fazer uma correção, que eu folheando aqui o Canabrava Barreiros, encontrei as fontes bibliográficas que ele usou para provar que São João é o solo natal que viu nascer o alferes. Entre outros, Zé Vitor Barbosa, Sebastião Sintra, Frei Cláudio da Conceição, Augusto Lima Júnior, que ele citou, quer dizer, já estou lendo os livros que ele citou, porque está aqui, o Canabrava consultou, Fábio Guimarães, Hélio Gravatar, Joaquim Ribeiro da Costa, Moreira Pinto, Aureliano Pimentel, Zé Antônio Rodrigues, João Maurício Rugendas, e aqui Herculano Veloso. Ele cita muito Herculano Veloso, eu gostaria, mas eu não tenho como base nele, eu te falei que eu não tenho como base para ele, porque ele é vereador tiradentino. Pois é, e claro. Esse livro do Herculano Veloso, quem cita aqui é o Canabrava Barreiros, chama-se Ligeiras Memórias sobre a Vida de São José nos Tempos Coloniais. E está aqui, o João pode me dizer, ler comigo, mandada, imprimir pela Câmara Municipal de Tiradentes. Mandada. Por isso, Zé Antônio, que eu falei que hora nenhuma esse livro teria mérito para mim. É diferente da vereadora Olga Lombardi, também que dela. solicitou um estudo histórico bem fundamentado sobre a cidadania de Tiradentes. A Olga não disse assim, vai lá e escreve um livro dizendo que Tiradentes é São Joanense. Mas se a pessoa estava fazendo uma tese, encomendada por uma vereadora, como é que ele dizer que a Câmara de São José tinha... É a mesma coisa que eu estou falando, mandado pela vereadora Gomes, ele dizer, mandado pelo Herculano Veloso. Então, assim, são livros, Zé, que eu acho que a gente não devia se ater a eles, tanto do Herculano Veloso quanto do Canabrava. Não tem crédito perante o... porque eles Rodrigues, Aureliano Pimentel... Porque eles foram feitos com paixão, todos dois. Aqui, então, o Valdemar de Almeida Barbosa... Você só se atém a esse livro. Aqui existe uma farta bibliografia, que se você quiser pode ler. Eu, infelizmente, não posso lhe presentear com esse livro, porque ele está esgotado. Mas se você quiser, posso fornecer um xerox, porque você só vai achar em bibliotecas. Para comprar, possivelmente não acha. Eu vou ler por fineza a você, porque é bom a gente estar se inteirado para estar defendendo as teses também, mas não tem crédito, é igual o do Herculano Veloso. Ele tem o mesmo crédito que o Herculano Veloso tem, o Canabrava tem. Bem, gente... Ponto de vista. Só lamento que você, sem ler um livro, não dê crédito a ele. Você não lê os meus também ainda. Agora, quero que você leia. Eu vou pedir a palavra um pouquinho, porque o nosso tempo de 1 hora já esgotou há bastante tempo, mas não ia ser por isso que nós íamos continuar. Tema extenso, né? Dá margem a muitas divagações. Né? E vocês mesmos prometeram que voltariam aqui depois, no outro programa, se possível, né? Depois de aprofundar mais o assunto, para tentar mais um debate.
E é isso mesmo, a proposta era criar o debate, não era trazer uma conclusão precisa para a mesa, mas sim para que o telespectador pudesse observar, ouvir, Analisar, e tirar apreciar suas e analisar, conclusões. né, as conclusões de cada um desses historiadores. Se você tem alguma conclusão ou tem algo a acrescentar do que não foi dito, né, algum documento que possa elucidar mais este caso, você pode escrever tanto para o programa, nosso e-mail, pode mandar por e-mail, nosso e-mail é joaopaulo@mgconecta.com.br, joaopaulo@mgconecta.com.br. E também pode mandar para o Zé Antônio. O Zé Antônio tem um endereço, algum endereço que você gostaria de deixar para receber? Pode enviar diretamente para o Instituto Histórico, para a Academia de Letras, para o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, ou então para a minha casa, que é Rua Guia Lopes, 123, bairro de Matosinhos. Rua Guia Lopes, 123, bairro de Matosinhos. E prometo que analisarei todas as assertivas que chegarem, né, com muito carinho, porque eu, sem ler as coisas, eu não vou fazer análise de juízo sobre elas, né? Como ele disse, Canabrava Barreiros, aqui agora eu estou notando que toda a bibliografia que ele citou ali, me orientando, Canabrava Barreiros cita ela aqui e usou para escrever o livro. Então é interessantíssimo. E até sugeriria também, João, já que você começou esse debate, que a gente voltasse também para falar um dia sobre os feitos de Tiradentes. Porque os feitos de Tiradentes, esses são da pátria brasileira. Do que a naturalidade dele. E né? É importantíssimo. E é um brasileiro acima de tudo, né? Um mineiro acima de tudo, que isso ninguém contesta, né? Que Tiradentes é um Rei das mineiro. Mortes também. Venho te dar os do parabéns pelo reinício daquela série de programas. E gostaria aqui de falar, sua modéstia talvez não permita, mas este endereço eletrônico que você deixou aí no ar, ele está sendo lido em Portugal, está sendo acessado em Portugal e toda a comunidade europeia, principalmente através dos seus contatos preciosos com a doutora Isabel Lago Barbosa, da cidade de Matosinhos, em Portugal, que ela tem uma correspondência comigo, e ela citou que você está sendo muito visitado pela comunidade portuguesa e europeia, graças hoje à facilidade da informática, da internet. Bem lembrado pelo Zé Antônio, eu queria também deixar para vocês um endereço de um site, que é um site que eu faço, jpnoticias.com.br, www.jpnoticias.com.br. E neste site eu fiz questão de colocar, né, de ontem para hoje, né, entrou junto com os 7 mil visitas, que eu considero um número cabalístico, né? Entrou o artigo do Zé Antônio, que publicou na Gazeta. Eu tomei a liberdade de colocar a sua opinião à disposição, e solicitei ao Zé Antônio também que fizesse um artigo defendendo a tese dele e deixasse à disposição de qualquer internauta do Brasil, de Portugal, para que eles tivessem acesso a essas duas versões e pudesse talvez transmitir algum conhecimento a mais. E lá o endereço do site está à disposição de vocês. É www.jpnoticias.com.br. E o Zé Antônio vai deixar para vocês também, né, uma referência, se alguém tiver algum comentário, né, algo a acrescentar na opinião, para ajudar o Zé Antônio a reforçar o seu ponto de vista ou a mudar, tanto um como o outro, ele vai deixar um endereço para vocês. João Paulo, para mim foi um prazer estar participando desse programa hoje, novamente com você. Já participei outra vez, mas de outros assuntos. Espero voltar aqui com esse mesmo assunto, depois de ter... Eu acredito que não vai mudar muito a nossa opinião, não, mas eu acredito que eu não estou aqui defendendo, eu estou aqui simplesmente reforçando, ou melhor, defendendo e reforçando a cidadania dele baseada em ato cívico, que é o que eu tenho que me ater, né, por ser vereador, então, de Tiradentes, né? Gostaria de dizer a todos que meu endereço para quaisquer respondências ou é na minha residência particular, que é na rua Frei Veloso, número 850, bairro Pacu, na cidade de Tiradentes, ou na Câmara Municipal, né, ou seja, da antiga São José del Rei, que é a nossa atual Tiradentes hoje, né, a Rua da Câmara, sem número, Centro Histórico, Tiradentes, Minas Gerais. Né? E você tem um e-mail também da Câmara Municipal, porque vocês têm internet lá, né, na Câmara Municipal. Você quer deixar o e-mail da Câmara? Porque a pessoa pode mandar para a Câmara também um e-mail.
Não me fala, meu, é câmaratd@.com, acho que é isso. É W, não me, acho que é isso, Zé, vou confirmar lá, mas o endereço da Câmara é www.câmaratd@.com.br. Este é o site da Câmara. Isso. Né? A pessoa acessa o site, lá deve ter o endereço do e-mail. Bem, então eu quero agradecer a atenção de vocês, espero que você tenha tido um bom proveito deste programa e quero concluir que a história dos mártires, né, sempre deixam esses restícios, né, para serem elucidados ao longo da história. E não é só, por exemplo, o próprio Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz, né, carrega aí 2000 anos de história e até hoje discutem-se polêmicas com relação a vários temas ligados a Jesus Cristo. E todo ano o Jesus Cristo, os cristãos, né, relembram Jesus Cristo fazendo a própria crucificação simbólica de Jesus, o que repete, né, o ato da sua morte. Assim como Tiradentes foi também um mártir que teve a sua morte trágica. E, por ironia da história, coisas que são peculiares da história, né, até hoje Tiradentes está sendo disputado, né, e não deixa de ser uma forma de fragmentar, esquartejar um pouco a naturalidade de Tiradentes, né, que fica um pouco em São João, um pouco em São José. Muito obrigado e não deixem de assistir aos programas do Confidências Mineiras. Na festa dos meus filhos do ano passado, sabe? Ele está me contando isso. Falei, quem é que contou isso? Eu sou. O que é que eu sou? O certo. Ah. Mas morrer no dia.